Pressão é a razão entre a força aplicada e a área em que ela atua. A pressão é definida por força dividido pela área. No Sistema Internacional de Medida, a unidade de pressão é Newton por metro ao quadrado e também conhecida como Pascal. Nessa videoaula, focaremos a nossa atenção na pressão atmosférica, que é a pressão que a camada de ar faz sobre a superfície terrestre e sobre as coisas que nela estão. O primeiro físico a medir a pressão atmosférica foi o físico alemão Torricelli. Torricelli encheu um recipiente de 1 metro com mercúrio e dentro de uma bacia ele tampou a tampa desse recipiente e virou de cabeça para baixo esse recipiente dentro de uma bacia contendo também mercúrio. E ao ele fazer isso, o nível do mercúrio que estava todo preenchido em 1 metro dentro desse recipiente acabou abaixando para 76 centímetros, obtendo uma porcentagem, a diferença dessa porcentagem de vácuo, onde aconteceu o equilíbrio da pressão atmosférica com o material que estava dentro do recipiente. Sendo assim, 1 atm contém aproximadamente 760 mmHg, o que acarreta uma pressão de aproximadamente 10 metros numa bomba de água. A pressão atmosférica ela atua sobre todas as coisas que estão na Terra, inclusive sobre esse copo e esta água e esse papel, sobre tudo, sobre nós, sobre todos. Ao você colocar o papel sobre o copo, o papel está sofrendo uma pressão sobre o copo. Ao você virar esse copo de cabeça para baixo, a pressão atmosférica ela atua em todos os pontos do copo, inclusive de baixo para cima, não permitindo com que a água caia, pois a pressão que está atuando de baixo para cima é mais forte que da pressão que está de cima para baixo, que é da água, fazendo com que a folha de papel sustente o copo e não caia a água e nem a folha de papel. O segundo experimento que nós iremos demonstrar para vocês é nesse litro. A pressão atmosférica ela sofre variação conforme a altura em que está o objeto, as pessoas ou qualquer outra coisa. Quanto mais alto as pessoas, o nível que as pessoas estiverem, por exemplo, em cima de uma montanha, a pressão atmosférica é menor. Quanto mais alta, a pressão atmosférica é menor. Quanto mais baixa, a pressão atmosférica é maior. E assim acontece nesse litro. Em cada nível desse litro que foi demarcado, existe uma pressão atmosférica. Na parte mais alta, a pressão atmosférica é menor do que na pressão intermediária, que está no meio. E a pressão intermediária é mais fraca do que a pressão que está na base do litro. E uma forma de demonstrar isso é demonstrando a velocidade com que sai a água em cada nível deste litro. Por exemplo, o primeiro nível, o segundo nível e o terceiro nível. Cada nível ele contém uma velocidade de água saindo. Para você ver que no nível mais baixo a pressão é mais forte. No nível do meio a pressão é intermediária, enquanto no nível mais alto a pressão é fraca. E assim é a pressão atmosférica atuando sobre tudo que está na Terra. O experimento que iremos demonstrar sobre pressão atmosférica é sobre esse copo com água. Há uma pressão atmosférica agindo de cima para baixo em todos os pontos desse copo, fazendo com que haja um equilíbrio mecânico entre a pressão atmosférica com a base do copo. Inclusive, essa mesma pressão de cima para baixo atua dentro do canudo e em todas as partes da água de cima para baixo. Ao ela puxar a água pelo canudo, todo o ar que estava dentro do canudo ele se dissipa, fazendo com que a força da pressão de cima para baixo aumente, fazendo com que a água suba pelo canudo. Ao ela parar de puxar o ar que estava dentro do canudo, a pressão volta ao normal, fazendo com que haja um equilíbrio entre as pressões dentro do canudo e sobre o copo, fazendo voltar ao normal a pressão sobre todos os pontos.